Tudo bem com você? Você está na casa do Pai. Aleluia, glória a Deus. Nós estaremos começando hoje uma série de mensagens sobre salvação. Eu creio que Deus quer ministrar conosco a respeito desse assunto. Parece um assunto tão simples, né? Que aconteceu há muitos anos na sua vida, ou aconteceu agora, recentemente. Mas a verdade é que essa foi a pregação de Jesus. Esse foi o propósito de Jesus. E também esse deve ser o propósito da igreja. Eu costumo dizer que a igreja é a porta dos céus na terra. É através do Evangelho que o senhorio de Cristo ele é apresentado ao ser humano. Então, se Jesus deu uma importância muito grande a esse assunto, eu imagino que nós também precisamos entender mais sobre esse assunto. O que é salvação? Por que Cristo veio nos salvar? Qual que é o propósito da salvação? Tá certo? Eu queria que você colocasse a sua atenção nisso nessa manhã. Mas eu já fui salvo há muito tempo, glória a Deus. Que bênção, muito bom saber que você já recebeu a salvação. Mas nós precisamos entender o porquê que Deus te salvou. Qual é o propósito de Deus ter resgatado a sua vida? E quando nós entendemos o propósito, nós passamos a ser produtivos dentro desse propósito. Então o grande desafio não é Jesus ter me salvado, porque essa obra já está completa, já foi feita. Mas depois da salvação, o que eu preciso aprender com respeito a esse evento que transformou a minha vida? Porque o evento da salvação precisa transformar a minha vida. E eu coloquei o título dessa mensagem, Salvação, o caminho do céu. Se Deus permitir, nas próximas 6 semanas, nós estaremos trabalhando sobre esse assunto, tá certo? E eu gostaria que você colocasse a sua atenção nisso. Lucas 19:10 fala assim: porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar quem? Quem é o perdido? Fala, não generaliza, fala eu, artigo definido. Aqui é um artigo definido, o perdido, o homem perdido. E quem é esse o homem perdido, ou a mulher perdida? Eu. E é sobre isso que nós queremos tratar nessa manhã. Jesus fez muitos milagres. Curou, ele salvou, multiplicou pães, fez tudo isso, não fez? Mas o propósito maior de Jesus foi salvar o homem. Levar a vida eterna ao homem. O homem, tudo que Deus criou é eterno. Porém, quando o homem pecou, ele continuou sendo um ser eterno, porém afastado da presença de Deus. Presta atenção aqui, presta atenção aqui. Coloca a sua atenção aqui, por favor. Quando o homem pecou, ele foi desconectado da presença de Deus. Continuou sendo alguém eterno, porém afastado de Deus. E o homem não tinha mais acesso à presença de Deus. Por isso que Jesus se tornou homem. Para que, como homem, ele pudesse ser o religare. Ele é a porta, ele é a verdade, ele é o caminho, que através dele o homem volta ao propósito original de Deus. Então a salvação não é uma opção. Aceita Jesus. A salvação é o único caminho que leva o homem a viver uma eternidade do lado de
Deus. Você entende que essa mensagem é importante para a igreja pregar? Essa é a mensagem. É onde tudo começa. João 3,17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Muitas vezes nós pregamos o evangelho de maneira errada. Jesus veio para salvar, Jesus veio para resgatar, Jesus veio para redimir o homem. E essa palavra mundo não é só o homem, é cosmos. Jesus veio para restaurar toda a terra, não é só a humanidade. Cristo veio restaurar tudo, porque a criação tinha caído no pecado, tudo caiu. Em Cristo está sendo restaurado tanto o homem, como também a natureza. Por isso que a palavra fala que a natureza clama, para quê? Para que a manifestação da glória dos filhos de Deus possa acontecer. Porque vai acontecer um dia que será restaurada a terra e também os céus. Quando a igreja voltar para morar na terra, o milênio, novos céus e nova terra, depois das bodas do Cordeiro. Esse é o propósito de Jesus. Ele veio restaurar, ele veio buscar o homem que estava perdido. Tá certo? E Deus apresenta na Bíblia alguns aspectos sobre essa doutrina, que é a doutrina da salvação. E para nós entendermos salvação, nós precisamos entender redenção e justificação. Porque junto com a salvação, Deus também redimiu o homem e também justificou o homem. O que é salvação? É uma intervenção da graça de Deus para resgatar o homem do pecado. Porém, essa graça somente pode ser acionada através da fé. Com relação à salvação, não tem nada que eu e você possamos fazer. Essa obra foi completa e foi feita por Cristo Jesus. Porém, o que aciona a graça de Deus? A graça é um presente. Por isso que muitas vezes nós temos problema de entender a graça de Jesus. Porque nós achamos que nós precisamos fazer algo para acionar a graça. A graça, sim, ela é acionada através da graça. Mas ela é através da fé. Mas ela é um presente de Deus. Que coisa deselegante é você querer pagar um presente que alguém está dando para você. Estou te dando um presente, Marcinha. E você tira do bolso $20 e fala, aqui minha contribuição para pagar o presente. É muito constrangedor isso, não é não? Quem está dando um presente, está dando esse presente de bom grado. Tá certo? Então, eu preciso entender isso. Efésios 2:8. Porque pela graça vocês são salvos. Mediante o quê? Isso não vem de vocês. Isso é um dom. É um presente de Deus. A salvação é um presente de Deus. Não há nada que eu possa fazer com relação para melhorar essa proposta de Deus. Porém, olha só, tanto a graça quanto a fé, os dois são dons de Deus, que eles são produzidos através do Espírito Santo de Deus. A graça é um presente que Deus Pai nos deu. A fé, ela é desenvolvida através do quê? Ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Eu estava vindo hoje para cá com o Harlem e a minha esposa, e ele mencionou a respeito de Bartimeu. Bartimeu, ele era cego, mas não era surdo. O que produziu Bartimeu a se posicionar daquela maneira, clamando, filho de Davi, tem misericórdia de mim? É porque ele ouviu o que Jesus estava fazendo naquela região. E ele escutou que Jesus estava passando do lado dele. E ele entendeu que aquele momento era o momento da vida dele. E ele passa a clamar. Então a fé, ela é produzida pelo Espírito Santo para que eu possa acionar a graça de Deus sobre a minha vida. Então quando Bartimeu clamou, e Jesus viu, esse homem tem fé para ser curado, ele só pergunta, o que você quer que eu te faça? O que você quer que Jesus te faça nessa manhã? O que você precisa de Jesus nessa manhã? Graça e fé acionam o céu sobre a tua vida.
Se Deus enviou a Jesus para nos salvar, será que juntamente com Cristo não nos dará todas as outras coisas? Romanos 1,17, porque a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho, de fé em fé. Como está escrito? Como deve viver o justo? Alguém que foi justificado, agora é um justo diante de Deus. Justo por quê? Porque assim Cristo te fez. Justo por quê? Para Ele não aplicar a ira dele sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque toda vez que eu vou orar, e Deus, toda vez que eu vou orar, Ele sabe que eu sou um pecador. Um Deus santo que se relaciona com o pecador. Por que que quando eu confesso o meu pecado, Deus não traz a ira de Deus sobre a minha vida? Por causa da justiça de Cristo, que me faz justo e me dá acesso à presença dEle. Quando eu entro na presença de Deus, quando eu estou diante de Deus, entro na presença de Deus, isso não existe, nós vivemos na presença de Deus. Mas quando eu tenho esse tempo de oração, e Deus sabe que naquele momento eu vou confessar um pecado, eu vou reconhecer algo. O filho fala assim: pai, eu estou enviando um justo até você, trate ele como justo. Porque a ira de Deus virá sobre a terra. Jesus retardou a ira de Deus. A ira de Deus virá sobre a terra. Mas isso nunca foi o projeto de Deus. Por que a ira de Deus ainda não veio sobre a terra? Porque tem o justo Jesus dizendo: dá mais uma oportunidade para o ser humano. Dá mais uma oportunidade para o ser humano. É o que Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. E o que Abraão fez? E se tiver 50, Deus? Não destrua pelos 50. E Deus fala assim: não vou destruir. E me fala mais. E os 45, tal. Até Deus entender que naquela terra só tinha um justo, que era quem? Ló. E uma vez que foi tirado o justo da terra, o que aconteceu? A ira de Deus veio sobre aquela terra. Então, esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que todos recebam a graça e voltem para a casa do Pai. Mas o evangelho completo é que Deus é Salvador, mas um dia também Ele irá trazer a ira dele sobre a terra contra toda a iniquidade. Por isso que eu preciso entender a respeito de salvação. O justo vive como? Ele vive pela fé. Do começo ao fim da Bíblia, todas as pessoas que moveram a mão de Deus, moveram a mão de Deus através da fé. A fé significa confiar em Deus. Fala, fé significa confiar em Deus. O que te garante que você vai viver em um lugar bom, que na verdade você nunca viu e não conhece aquele lugar? A fé, a convicção. Existe uma diferença entre acreditar e confiar. Eu posso acreditar em muita coisa, mas só se joga no colo do Pai quem confia. É uma diferença muito grande. O justo, ele vive confiando em Deus. Deus, essa situação saiu do meu controle, mas eu confio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Fé é entender isso daí. Fé é confiar no caráter de Deus. Porque quem prometeu não falha. Quem prometeu não falha. Então, o justo, ele vive como? Ele vive confiando. Ele vive esperando a promessa do seu Deus. Segundo lugar, redenção. No grego, é apolutrosis, uma palavra fácil de pronunciar. Que significa, primeiramente, comprar de volta. Fala, comprar de volta. Ou preço pago. Esse preço é o sangue de Jesus. E a doutrina da redenção, ela foi anunciada desde o Velho Testamento. Quando Deus tira o povo dele lá do Egito, Deus estava redimindo o povo dele. Quando Deus ele estabelece toda a lei de sacrifício,
em todo aquele processo, Deus estava pré-anunciando a redenção do homem. Então, desde o princípio, a redenção existe. Desde o princípio, esse processo está acontecendo. E é importante nós entendermos algo que está escrito lá em Mateus capítulo 5, do verso 17 até o 20. Porque muitas vezes, sem entender, nós aplicamos a teologia de maneira errada. O que fala Mateus capítulo 5, verso 17? O que fala? Alguém lembra, não? Esqueceu a Bíblia em casa, né? Na verdade, ela precisa estar no coração. Não pensem que eu vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, mas vim cumprir. O que Cristo estava dizendo? Essa palavra revogar, ela significa, eu não vim cancelar, eu não vim destruir, eu não vim separar, mas eu vim cumprir, eu vim juntar, eu vim levantar, eu vim estabelecer, eu vim fazer algo completo. Entendeu? Então, quando a gente não entende muito bem isso, nós pegamos todo o Velho Testamento e jogamos fora. Toda a Bíblia se cumpre em Cristo Jesus, é um fato. E agora no Novo Testamento eu preciso usar o óculos de Cristo Jesus para saber o que ele passou para o Novo Testamento. O que ele revogou? Sacrifício, não precisa mais sacrifício. Por quê? Porque ele é o próprio sacrifício. Agora toda a lei moral, adultério, roubar, matar, mentir, o que Cristo fez? Ampliou. Cumpriu e ampliou. Cumpriu e ampliou. Então eu preciso entender o que Cristo está ensinando a respeito de salvação pela ótica dele. Então Cristo me salvou e pagou a dívida que estava contra a minha vida. Porque para um escravo ser comprado, não bastava só um senhor chegar lá e falar assim, eu quero aquele escravo. Aquele senhor precisava pagar o preço que aquele escravo tinha para poder redimir a vida dele. Para que a partir daquele momento ele pudesse ser escravo de um novo senhor. Cristo te libertou para você ser escravo no bom sentido da palavra. Só que ele te deu a carta de alforria. Você é um escravo livre. Se você quiser, depois ele te libertar, você andar por outros caminhos, você é livre para fazer isso. Tá certo? Então, redenção talvez é algo tão profundo que nós precisamos entender. Como nós recebemos a salvação de graça, parece que ninguém pagou nada. Você foi redimido, porque Cristo na cruz do Calvário pagou pela sua vida. Hebreus 9:11. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não foi por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e nem pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. E ele entrou no santuário de uma vez por todas. E o que ele fez? Obteve eterna redenção. Você não deve nada a ninguém mais. Cristo pagou a dívida que estava contrária contra a sua vida. Quando o inimigo vier, porque o ministério de Satanás é acusar. Quando ele vier contra a sua vida falando assim, lembra do teu passado? Você fala, lembro, mas lembro também que Cristo na cruz pagou a minha redenção. Não devo nada para ninguém, inclusive para você, sou uma nova criatura. Salvação é entender que você tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Uma vez que Cristo te comprou, uma vez que Cristo salvou sua vida, agora Ele te justificou. Justificação, a palavra justificar no grego significa dikaio, que é ser feito justo diante de Deus. Isso é grande demais para minha mente. Isso é enorme demais para mim poder entender. Eu, pecador, falho como eu sou. Deus olha para mim e fala assim, você é o meu justo. E eu preciso, tem que entrar na minha alma.
Isso tem que entrar na minha alma para que eu possa andar por essa terra como justo. Quando Deus olha para Jó, ele fala assim, aí anda na terra um justo. Alguém que eu reconheço que ele é justo. Romanos 8, 31. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E o que fala aí no final? É Deus quem os justifica. Como nós temos o ministério do dedo acusador. Como nós gostamos de fazer o papel do adversário. Deus me justificou e olha para mim como um justo. E quando eu olho para o meu irmão, eu condeno e retiro a justiça de Deus sobre essa pessoa. Que coisa triste é não entender essas coisas. A justificação tem a ver com a declaração de Deus sobre o pecador. E não com qualquer mudança dentro do pecador. Deixa eu explicar isso para que a gente possa esclarecer esse processo. Quando Deus te faz justo, Ele declara sobre você a justiça dele, certo? É um justo que anda sobre a terra. Mas esse justo essa pessoa justificada, ela precisa se tornar um justo. Ela precisa caminhar como um justo. Ela precisa pensar como um justo. Ela precisa se relacionar com as pessoas como alguém que é justo. É uma nova maneira de viver. Então a salvação tem a ver com redenção. Ele pagou o preço, mas depois que Deus me justifica, Deus me chama para santificação. Esse é o processo onde a mudança começa a acontecer de dentro para fora. E não para nunca mais. Até que um dia, quando Cristo vier, nós receberemos esse corpo completo. A justificação não nos santifica. Buscar a santificação deve ser um processo de mudança que acontece na vida de cada discípulo. Agora que Cristo me fez justo diante de Deus, preciso viver de acordo com a sua vontade. Viver de acordo com a vontade de Deus, essa palavra no original se chama dikaiosune. É alguém que vive de acordo com a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Eu sei qual que é a vontade de Deus para a minha vida. O justo, ele anda não mais de acordo com a vontade dele, mas ele anda de acordo com a vontade de Deus. Esse é o processo completo da salvação. Cristo me salva, paga a minha dívida, me faz justo e me chama para viver dentro do propósito, dentro da plena vontade dele. É nesse lugar onde você não vai ter necessidade nenhuma. É nesse lugar que a salvação precisa me levar. Esse entendimento amplo e completo sobre isso. Porque senão eu fico na igreja, salvo sem saber o que fazer. E eu envelheço dentro da igreja. E quando eu envelheço dentro da igreja, eu causo problema. Ao invés de ajudar, eu crio uma série de situações. E nós precisamos ter atenção. Precisamos amadurecer. Envelhecer é diferente de amadurecer. Alguém que amadurece é alguém que entende todo o processo de salvação. Entra no processo de santificação e se torna alguém produtivo, se torna alguém que constantemente está se renovando na presença do Senhor. A salvação tem a capacidade de te renovar dia após dia, porque você está servindo um Deus vivo. E agora eu quero aplicar eu trouxe a primeira parte da mensagem doutrina, para você poder entender. Agora eu quero aplicar essa doutrina da salvação em uma passagem que vocês conhecem muito bem, que é Lucas capítulo 19, fala do nosso amigo Zaqueu, o publicano. Podemos ler? Sim?
Vamos ler então. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso conversar contigo na tua casa. Tem uma conversa boa hoje com você, Zaqueu. Zaqueu desceu depressa e o recebeu como? Com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos clamar por dependência, por orientação e por revelação da Tua Santa Palavra. Fala aquilo que nós precisamos escutar, aquilo que vai nos fazer ampliar o nosso entendimento e nos capacitar para viver uma vida com propósito. No nome de Jesus, libera entendimento pleno sobre esse assunto. Espírito Santo, revela aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Prepara cada terra que possa ser uma terra boa, para poder receber essa palavra com alegria, como Zaqueu recebeu. Amém? Amém? Amém. Só para educar a igreja, toda vez que alguém estiver orando, depois da oração, se você concordar com a oração, você fala que assim seja. E a primeira coisa com relação à salvação que eu preciso entender sobre Zaqueu é que Zaqueu, ele reconheceu. Lucas 19:7. Todos os que viram isto fizeram o quê? Murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou revestir 4 vezes. A conversão traz uma linha divisória entre o ontem e o hoje. Pensa no que você está escutando. A conversão, ela faz uma separação do ontem para o hoje. Por que faz uma separação? Porque na salvação você é perdoado dos teus pecados. O teu pecado, o teu passado é lançado no mar do esquecimento. Tá certo? E a partir desse momento começa uma nova caminhada, começa uma nova jornada com Cristo. Como é difícil para o ser humano reconhecer. Quem tem facilidade de reconhecer que está errado? Esse não veio hoje, né? Eu vou falar de mim. Como é difícil eu reconhecer quando alguém toca na minha mão mirrada. Quando alguém fala assim, você está errado. Você está agindo de maneira errada. E normalmente quem faz esse diagnóstico é a sua esposa. Ou se é a esposa, é o marido, ou vice-versa. Você fica alegre quando a tua esposa fala assim, você está errado, você está agindo errado. Você tem alegria de ser exortado? Zaqueu, eu fico imaginando, eu procuro entrar na história para poder ser o Zaqueu da história. Porque o Zaqueu sou eu, nessa história aqui o Zaqueu sou eu. Não sei você, onde você entra, mas eu sou o Zaqueu.
Zaqueu chega em casa com um monte de gente, sem avisar a esposa. Se eu fizesse isso, só isso era um B.O. grande. Fizeram uma ceia, um jantar para Cristo. Como você fica quando você tem alguma coisa entalada na garganta para falar? Você está num jantar, você está numa reunião e você está assim, ó. Você precisa falar. E Zaqueu, em determinado momento, falou: mestre, deixa eu falar, por favor. Deixa eu falar, mestre. Claro, Zaqueu, fala. Em particular, eu e você. Zaqueu pediu um particular com Jesus. O que ele fala? O que ele fala, gente? Eu sou um homem rico. Você já viu que a minha casa, como é a minha casa? Imagino que a casa de Zaqueu, chefe dos publicanos. Publicano já tinha uma vida assim, e ele era o chefe dos homens. Imagina a casa de Zaqueu. Em determinado momento, nada contra, viu? Deus te abençoe na tua casa linda. Mas em determinado momento, Zaqueu falou: eu preciso falar, mestre. O que você quer falar, Zaqueu? Mestre, o que eu tenho, a metade, eu vou dar aos pobres. A palavra extorquir no original é roubei. E se eu roubei alguém, eu vou estabelecer a restituição máxima, que é 4 vezes mais. E eu creio que Zaqueu nem terminou de falar, e Jesus fala: Zaqueu, filho, hoje entrou salvação na tua casa. Reconhecer. A salvação é para aqueles que reconhecem a sua natureza. O dia que Jesus entrou na casa de Zaqueu, nasceu uma nova pessoa. O cobrador de impostos que extorquia os pobres agora passa a dar generosamente, e 4 vezes mais. O reconhecimento é o primeiro passo em direção a qualquer restauração, inclusive para ser salvo. Só alcança a salvação quem reconhece que está perdido. Na verdade, o pecado causou uma pandemia, porque todos se perderam pelo pecado. Todos precisam ser encontrados, todos precisam do antídoto da vacina que se chama Jesus Cristo de Nazaré. E olha o que Cristo fala em Marcos 2,17. Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Alguém que é justificado por Cristo precisa ter um profundo entendimento da sua condição de pecador. O Evangelho te joga no chão, e o Evangelho te leva para o céu. Ele tem essa capacidade. Na Idade Média, um menino chegou para o mestre e falou assim: mestre, estou muito chateado. Aí o mestre falou: o que aconteceu, meu filho? Você acredita que aquela pessoa falou mal de mim? Foi. E o que ele falou? Falou isso, 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 isso e isso. Aí o mestre olhou para ele e falou assim: filho, volta lá e agradece. Aí o menino chateado falou assim: agradecer o quê? Porque você é muito pior do que isso. Eu não estou incentivando ninguém a falar mal de ninguém. Entenda. Mas quando alguém fala mal de você, agradeça, fala: meu irmão, você é muito generoso, porque eu sou muito pior do que isso. Salvação é para esse. Se você quer salvação, se eu quiser salvação, eu preciso entender a minha condição. Eu não presto. Eu não sei você. O pessoal de Manaus, do Rio, talvez seja
feito com material diferente do Rio Grande do Sul. Mas eu não presto. A salvação é para esses. Cristo veio para esses. Cristo veio resgatar esses que entendem que eu não tenho nada de bom em mim. Se eu aprendi a não falar mal dos outros, é porque o Espírito Santo me constrange a não falar mal. Se tem alguma coisa que me irrita, é quando começa com nhenhenhenhê. Rapaz, eu sou chato com esse negócio. Não me pediram conselho, não me pediram a minha opinião, eu também não vou dar. Então, se você vier mostrar conversa paralela do meu lado, você vai ver uma pessoa chata com você. Me desculpe, mas eu não gosto de falar de outras pessoas quando essas pessoas não estão presente. Eu acho isso, eu acho aquele outro. Você não tem que achar nada, porque você é farinha do mesmo saco. Então, cuidado, pecador, quando você for tratar do pecado de outros. Porque a igreja é um pecador tratando do pecado de outro. Então, a mesma medida, pecador, que você trata, que você vai usar para tratar o outro pecador, você também vai ser medido. Tem escapatória para a gente? Tem. Depois que eu entendo a minha natureza, é por isso que eu preciso de Cristo Jesus. Porque só Ele pode me tirar desse buraco que eu jamais conseguiria sair sozinho. Por que Zaqueu não conseguiu se aproximar de Cristo Jesus? É a multidão? É o tamanho dele? Não, a condição de Zaqueu impedia Zaqueu de chegar até Cristo Jesus. Aí ele sobe na árvore. Mas quando ele sobe na árvore, quem viu Zaqueu naquela condição? Jesus. É Jesus que vai ao teu encontro. É Jesus que te busca onde você está. É Jesus que te encontra onde você está e fala, desce daí, que hoje eu quero ter uma conversa com você. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que salvação não é porque eu entendi que eu aceitei a Cristo. Na verdade, Cristo já me aceitou há 2000 anos atrás. Você recebeu a Cristo porque você entende que existe um propósito de Deus sobre a sua vida e Deus quer transformar a sua vida. Isso começa com o reconhecimento. Segundo lugar, depois de reconhecer, eu preciso receber. Lucas 19:5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse para Zaqueu, desça. Como que deve descer? Eu vou ver se eu, assim, porque eu não sei se eu estou pronto para dar esse passo. Sabe quando você vai estar pronta ou pronto para dar esse passo? Nunca. Porque não tem a ver com aquilo que você vai fazer, tem a ver com aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Você só precisa receber, receba a salvação, receba a graça e receba o propósito que Deus tem para a sua vida. Desce depressa, muda depressa, aceita depressa, não espere para amanhã para fazer aquilo que você tem que fazer hoje. O tempo de Deus na sua vida é agora, é agora. A salvação, estabelecer um novo propósito, caminhar é para agora, receba isso. Verso 6, Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. A salvação de Zaqueu é um resultado de ter recebido a Cristo Jesus. Zaqueu buscou a ver Jesus. E Jesus viu Zaqueu. Jesus prova a obediência de Zaqueu. Zaqueu, na árvore da tua vida, quando Jesus pede para você descer, o que você faz? Na crise da tua vida, quem gosta de entrar em caverna de tempo em tempo? A Juscelia falou, eu não gosto, eu também não gosto, mas às vezes eu me pego lá dentro. Coloco um fogãozinho de 2 bocas, um micro-ondas e tal, e falo assim, vou ficar aqui. E Deus fala assim, Zaqueu, desce depressa da tua crise. Zaqueu, desce depressa daí. Desce depressa, Zaqueu. Hoje eu quero fazer uma obra na tua vida, Zaqueu. É hoje que eu quero trabalhar com você. Desce depressa, Zaqueu. E Zaqueu obedeceu. Às vezes não é Jesus que fala com você, Zaqueu. Às vezes Jesus usa o irmão para falar, Zaqueu, sai dessa caverna. Zaqueu, sai dessa situação. Zaqueu, muda
Muda essa cara fechada, Zaqueu. Por que essa cara fechada? Por que essa cara birrenta? Sai dessa lama, jacaré. Os meninos, eu vou levar dura porque já desci 2 vezes e os meninos me pediram, mas às vezes eu tento, mas eu tenho que botar uma mureta aqui. Jesus demonstra senso de urgência. Fala, Jesus demonstra senso de urgência. A obra de Cristo é para hoje. Fala hoje. Right now. Hoje. A salvação estabelece um novo nível de relacionamento. Jesus entra na casa de Zaqueu. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta, e se alguém ouvir a voz e abrir a porta, o que acontece? Essa palavra de Apocalipse 3:20, João está escrevendo para a igreja de Laodiceia. A igreja que fechou a porta para Jesus. E Jesus não tem problema. Porque ele quer entrar. Se a igreja não permitir Jesus entrar, ele vai bater na porta do coração das pessoas. Aqueles que abrirem a porta, Jesus vai entrar e vai cear com eles. E vai fazer uma festa grande. Eu preciso receber esse entendimento. Todos os dias. O problema é que a gente pega o conhecimento da palavra, a gente pega os ensinamentos de Jesus e coloca dentro de uma caixa religiosa. Eu fui salvo há 30 anos atrás. Esse é o problema, gente. Todo dia eu preciso ser salvo de algo. Eu preciso ser salvo de mim mesmo, dos meus pensamentos, da minha conduta, do meu coração mau. A salvação, uma vez que Cristo te salvou, você está salvo da morte eterna. Mas a partir daí é preciso nascer uma nova criatura. A salvação, ela precisa gerar em você transformação. Porque quem via Zaqueu antes do encontro com Jesus e quem via Zaqueu depois dele ter encontrado Jesus, tinha uma mudança ou não tinha? Tinha uma mudança ou não tinha? Tinha uma mudança. E por último, Zaqueu foi feito filho de Deus. Uma vez que eu reconheço, uma vez que eu recebo, agora eu também acabo me tornando filho de Deus. Lucas 19:9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois este é filho de Abraão. Porque Zaqueu, ele tinha um estigma, era um cobrador de impostos. E aquilo ali, só aquilo ali já era uma barreira muito grande. Quando ele andava pela rua, as pessoas falavam: aí vai um cobrador de impostos. Através do Evangelho, passo a ocupar uma nova posição espiritual. Recebo uma nova identidade e também um novo certidão de nascimento celestial. A pátria que você nasceu, o país que você nasceu, te reconhece como filho daquela nação. Quando você nasce em Cristo Jesus, é registrado no céu uma certidão celestial a teu respeito. É um newborn, é alguém que nasceu do Espírito, é alguém que tem uma nova identidade, é alguém que vai deixar as coisas velhas para trás, é alguém que vai viver uma nova vida, é alguém que vai ser útil e frutífero na terra, é uma nova certidão de nascimento. Você ainda tem a tua certidão de nascimento, não? Como é que ela está?
Você colocou aquela fita transparente para grudar as dobrinhas, que já quando você abre ela despenca toda, não? Mesmo ela velha, ela não perde a validade. Você é um cidadão dos céus. Você tem uma certidão registrada nos céus. E Cristo fez isso por você e por mim. A palavra Zaqueu, usada para filho de Abraão, ela significa ruios, que é um novo padrão de pessoas maduras que desejam ser semelhantes a Cristo, filhos e têm a mesma natureza de Cristo, tanto na conduta moral como na conduta espiritual. Quando Cristo foi batizado e Deus Pai fala assim: eis aí o meu filho amado. Essa palavra filho que Deus está usando é ruios. É um filho diferente, é um filho maduro, é um filho que agrada ao Pai, é um filho que tem a natureza do Pai. Quando você recebe o senhorio de Cristo, Deus te faz um filho ruios. Você passa a ter a natureza de Cristo Jesus. E alguém que tem a natureza de Cristo Jesus também vai fazer as mesmas obras que Cristo fez. Eu estou com essa dificuldade aqui e acolá. Você é um filho ruios. É um filho maduro e que tem a natureza de Cristo. Por que você vai fazer as obras que Cristo fez? Porque você tem a natureza de Cristo Jesus. Quando você vai orar, você precisa entender que você tem a natureza de um filho que sabe como pedir. Você é um filho maduro. Você é um filho que tem o desejo de agradar o coração do Pai. Então, é esse entendimento que precisa entrar no meu coração. Eu não sou um filho teknos. É um newborn. Aquele filho, uma criança pequena. A lista dá trabalho, Orlando? Não esconde não. Fala. Fala que todo mundo já sabe. Ela é chapa quente. Normalmente o filho teknos é um filho que dá trabalho, porque ele precisa aprender a comer, a obedecer, tem que trocar ele não tem horário para nada, ele não sabe o que comer, então ele tem que ser um filho ensinado a amadurecer. Todos nós nascemos teknos, um filho imaturo, mas na caminhada eu vou andando com Cristo e Cristo vai me tornando um filho ruios. Alguém que tem a natureza de Cristo. Alguém que passa a pensar como Cristo pensa. Alguém que se preocupa com as obras de Cristo. Alguém que se preocupa com a igreja de Cristo. Alguém que quer fazer a vontade de Cristo aqui na terra. Esse é o filho ruios. É alguém que recebe essa maturidade. Tá certo? E eu estou encerrando Romanos, o filho ruios, que tem a natureza de Cristo. Olha o que Romanos 8, 29 fala. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também os... Para serem o quê? Conformes à imagem do seu filho, ruios. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A salvação, pode vir para cá o pessoal do louvor. A salvação está logo na entrada da porta do reino. Ela é um presente gracioso de Deus, que só pode ser acionado pela fé. A fé é uma confissão e também uma convicção do coração que só Cristo salva. Romanos 10, 9. Se com a boca você confessar Jesus Cristo como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Por quê? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Esse versículo, ele precisa ser bem compreendido, porque muitas vezes nós declaramos, profetizamos algo sem crer na justificação no meu coração. Eu preciso crer e proclamar. Eu preciso proclamar essa justiça, mas eu também preciso crer no meu coração. Eu preciso crer no meu coração que a partir desse momento que eu recebi a Cristo, eu sou uma nova pessoa. Eu sou um justo de Deus. Tudo que eu recebo
não é por merecimento, é por causa da graça de Jesus. Essa é a porta do céu, que é a porta da salvação, que nos leva a passar por essas etapas, de receber a salvação, de ter a minha dívida paga. Imagina você não, você é uma pessoa equilibrada financeiramente, controlada, estruturada, mas imagina uma figura B, que tem uma dívida impagável, que não consegue, mesmo que ela trabalhe a vida toda, ela não consegue pagar aquela dívida. Como é que essa pessoa viveria? Você trabalha, e mesmo assim você não vai conseguir pagar aquela dívida. Aí chega um irmão e fala assim, ele vai lá e paga a dívida. Pega o contrato da dívida, rasga na frente da pessoa e fala assim: fulano não te deve mais nada. E ele chega até você e fala assim: lembra aquela dívida? Lembro. Você não deve mais nada. Mas o que eu devo fazer? Graça. É graça. Ele pagou o preço. Você só vai conseguir fazer aquilo que você entender que a justificação pode fazer na sua vida. Agora justificado, agora livre de toda dívida, livre de toda acusação, livre de toda condenação. Eu vivo nessa terra como justo, alguém que deseja agradar esse meu Senhor em todas as minhas condutas, porque Ele me ama, Ele te ama, Ele te fez filho, Ele me fez filho, e é assim que eu preciso me ver. No deserto que Jesus estava passando, como Jesus se sentia no deserto, Mateus capítulo 4. Na luta de Jesus, como Jesus se sentia, gente? Pode falar. Sozinho, com necessidades, tentado, mas mais do que isso, como filho. Se tem luta, se tem pão, ou se não tem pão, eu sou filho. Na alegria ou na tristeza, eu sou filho. Tendo tudo ou não tendo tudo, eu sou filho. Esperando por uma resposta, eu sou filho. Incompreendido, eu sou um filho. Eu sou um filho e isso tem que entrar no meu coração. A salvação trata disso. É um filho que volta para casa do pai, que recebeu vestes novas, sapatos novos, uma aliança no dedo, e foi feita uma festa, porque o cordeiro foi morto, o sacrifício foi feito, e Deus quer trazer esse entendimento sobre nós. Você é um filho que anda sobre essa terra. Você é sal e luz que anda sobre essa terra. Através de você, Cristo quer manifestar a glória dele. Eu sou um filho. Eu não preciso ser abençoado para Deus confirmar a bênção, para Ele confirmar que eu sou filho. Eu já sou abençoado. Ele já me aceitou como filho. Eu não sei se isso alegra teu coração, porque eu olho para vocês e vejo vocês assim pensativos. Isso tem que rasgar o meu coração de alegria. Eu que não tinha acesso, eu que não podia jamais exercer o sacerdócio,
E às vezes a gente usa isso de maneira errada. Os levitas. Isso é coisa que Jesus lá no Velho Testamento, ele transferiu para o Novo, falando assim: hoje não tem mais uma tribo que serve. Hoje todos são sacerdotes. Hoje todos têm acesso à presença de Deus. Hoje todos, através da salvação, têm acesso ao Espírito Santo de Deus. Então não é o levita que ministra. Você é o sacerdote do Deus Altíssimo sobre essa terra. Eu preciso entender isso. Isso tem que entrar no meu coração. Eu não posso seguir tentando mendigar aquilo que Deus já liberou para a minha vida. A salvação provisionou tudo o que você precisa. Tudo. Mesmo que você ainda não tenha tudo o que você precisa. Já está pronto. Já está pronto. Fala, já está pronto. Já está pronto. O Pai só está esperando o momento para me dar. Se o filho se torna ruios, um filho maduro, ai, ai, ai. Minha mãe está com uma história de falar assim agora. Quando ela não concorda com alguma coisa, ela fala, ai, ai, ai. E às vezes Deus olha para a gente e fala assim, tá pronto, mas ai, 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 tem que esperar um pouquinho mais. Mas vai chegar. Vai chegar. Fala, vai chegar. Fala, vai chegar. A minha bênção vai chegar. Deus está preparando. E eu também estou me preparando para viver como um filho ruios nessa terra. Porque as portas dos céus, elas foram abertas para mim através da salvação. Amém?